Paz do Senhor, adolescentes, glória a Deus por mais esta aula. Que bom estarmos todos reunidos nesta manhã de domingo. Peço a Deus que o Espírito Santo possa te visitar nesta manhã, que o Senhor possa encher o seu coração. A paz do Senhor, adolescentes, glória a Deus por mais este domingo, por mais esta EBD em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a sua família, possamos ser abençoados com esse estudo que iremos fazer hoje. Que a palavra de Deus possa entrar em nossos corações nesta manhã, quebrantando os nossos corações. Que o Senhor possa nos guiar através de sua palavra. Amém? Quero separar esse tempo para que possamos ofertar a casa do Senhor. Você já conhece como fazemos aqui na igreja. Neste tempo de pandemia, você pode usar o Pix da igreja, você pode usar o PicPay, as contas da igreja, para ofertar a casa do Senhor, ou quando você puder, vir à casa do Senhor e ofertar com alegria. Que o Senhor possa tocar no seu coração, que você possa deixar o Senhor te usar naquilo que Ele tem tocado, naquilo que Ele tem falado com você. Amém? Vamos iniciar a nossa aula? Vamos orar para começar? Senhor, nós te agradecemos por este momento, ó Pai, por essa palavra que iremos aprender. Obrigado pela EBD, obrigado pelos nossos alunos. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado, ó Pai, de todo mal. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, nós estamos agora na 9ª lição. Na revista do aluno, a página é a página 44. Acompanhe aí, adolescentes. Nona lição. E o título é que nós cremos na igreja, a família espiritual. O nosso textuário está em Efésios 2, 22. Acompanhe na revista. Vamos falar o nosso textuário. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Vamos ler mais uma vez? Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios 2, 22. Quais são os objetivos da nossa lição? Conceituar a igreja, mostrar os aspectos divinos e humanos da igreja. A igreja tem aspectos divinos e humanos. E conscientizá-los da importância de participar do corpo de Cristo. O nosso primeiro tópico, o que é igreja? Adolescentes, na Grécia Antiga, as pessoas costumavam se reunir nas praças para tomar decisões, e essas reuniões eles chamavam de assembleia. Os santos escritores da Bíblia também usaram esse termo, assembleia, para igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Então, vamos parar aí um pouquinho e entender por que alguns tradutores chamam a igreja o seu significado, né, de chamados para fora. Porque, de fato, irmãos, essa é uma verdade absoluta sobre a igreja. No sentido de que membros do corpo de Cristo foram chamados para viverem fora do padrão pecaminoso do mundo. Nós, quando recebemos o chamado de Cristo, nós recebemos também a direção dele, para sairmos da direção que o mundo da direção que o mundo tem ensinado,
para converter a nossa direção, né, para a direção em que Cristo tem nos ensinado. Quando Jesus estava aqui, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estamos na igreja, quando nós vamos à igreja, nós estamos mudando a nossa direção. Nós estamos buscando a Jesus, que é o verdadeiro caminho. Eu, quando era criança, uma vez me perdi e demorei muito tempo, algum tempo, né, para encontrar uma pessoa que pudesse me direcionar à minha casa. E essa pessoa, então, me direcionou. Nós encontramos em Jesus a direção para sairmos deste mundo perdido. Então, buscando a Cristo na igreja que podemos sair, né, de dentro do mundo para fora, né, aliás, para fora do mundo, para seguirmos o caminho correto, né? A palavra igreja, nós podemos dizer que ela é um grupo de pessoas reunidas por Deus, atraídas por Deus e por seu Filho Jesus Cristo, que nos conhece para que, através de seus ensinamentos, encontremos o caminho, saindo daquilo que o mundo tem nos direcionado. Quando nós vimos a palavra igreja na Bíblia, ela está se referindo a uma assembleia reunida. Não é o nome e nem por convocação a ser de homens, de pessoas nos chamando, mas sim, é o Espírito Santo que nos atrai. A igreja, ela é uma reunião de pessoas que foram convocadas por Deus. É uma reunião de pessoas que querem seguir a Cristo. E aí, adolescentes, é importante a gente entender que a igreja ela não é sinônimo de prédio, mas na igreja primitiva, nós vamos encontrar a história da igreja, já falei aqui uma vez, em Atos dos Apóstolos, né? Lá no livro de Atos nós vamos ver que a igreja reunida, ela se reunia em casas, e ali eles oravam, e ali eles cantavam louvores, e ali a palavra de Deus era ensinada. A igreja, ela é o corpo universal dos santos, ou seja, a igreja de Cristo, ela é o corpo universal que leva a nós a fazermos partes desse corpo, a Assembleia dos Santos. A igreja de Cristo, ela acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio ao mundo para nos salvar. Então, na igreja, nós temos a família espiritual de Deus, um povo criado por ele para andar sob a direção do Espírito Santo e na esperança da volta do nosso Senhor. Você pode acompanhar na revista. E é bem verdade que a palavra igreja, em muitos lugares, se tornou sinônimo de prédio, ou o nome de uma denominação, ou algo do tipo, mas segundo a Bíblia Sagrada, a igreja que queremos nos referir é o corpo universal dos santos, a Assembleia dos Santos. Então, igreja, irmãos, você não pode ser igreja sozinho. Você sozinho não pode ser pastor de você mesmo. Você sozinho não pode achar que você pode viver sem a igreja. Adolescentes,
É interessante quando a gente vê uma árvore que cai uma folha, uma árvore cheia de folhas e frutos, e ali cai uma folha. Se você pegar essa folha, você vai ver e guardá-la, você vai ver que com o passar do tempo, essa folha vai se secar. Por quê? Porque sem a árvore, ela não vive. Assim somos nós. Nós precisamos da igreja para aprendermos sobre Cristo. Para aprendermos que Cristo morreu por nós. E é na igreja é que nós vamos aprender isso. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para aprender da palavra, nós aprendemos com a palavra e nos fortalecemos. Nós somos o corpo universal da igreja. E olha que interessante, adolescentes. No corpo, né, cabeça, tronco e membros, tudo é necessário, né? Por exemplo, a boca não pode dizer para a orelha que não precisa dela. O nariz não pode dizer para as mãos que não precisa dela. A mão não pode dizer que não quer mais fazer parte do corpo. Porque no corpo tudo é necessário. Todos os nossos membros, os olhos, a boca, a orelha, tudo é necessário para que o corpo funcione bem. E para que o membro, se a mão não estiver no corpo, a mão morre. A mesma coisa da folha, se a folha não estiver na árvore, a folha seca e morre. Nós, que somos instruídos através da palavra de Deus, nós que seguimos a Cristo, nós precisamos da igreja para, como o corpo, sermos edificados por Cristo. A igreja, ela tem como centro Cristo, que vivifica toda a igreja, que vivifica todos nós. Nós, adolescentes, somos privilegiados de pertencermos à família de Deus. E aqui na igreja nós temos a família de Deus. A igreja de Cristo, se crermos em Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, então não há nada, absolutamente nada, que nos impeça de sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E participar da comunhão da igreja, comer do pão e beber do cálice na Santa Ceia. Eu sei que muitos de vocês já são batizados nas águas, mas nós que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, nós, então, devemos entender o sacrifício de Cristo na cruz, crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e sermos batizados nas águas. Se algum adolescente ainda não é, que você possa orar a Deus, e se você já entende isso, procurar os seus pais, depois o pastor, e no próximo batismo se batizar, porque nós devemos crer que Cristo morreu por nós e que Cristo é o Filho de Deus. E a igreja, ela é cristocêntrica. Ela prega a palavra de Deus, ela prega a vinda do Senhor. A igreja de Cristo, ela aguarda a volta de Cristo. E nós que estamos reunidos, aguardando esta volta, nós que estamos aqui buscando a Cristo, aprendendo de Cristo, iremos um dia nos encontrar com Ele nos ares. E você, adolescente, você pode se perguntar: por que vou à igreja? Você pode fazer essa pergunta hoje para você: por que vou à igreja? Muitos de vocês podem pensar: talvez eu vá à igreja porque o meu pai quer, a minha mãe quer,
porque o pastor pediu, porque o professor pediu. Mas eu quero dizer a você que há um plano de Deus na sua vida, como há em mim também. E é Deus que tem nos atraído através do seu Espírito Santo para a igreja. A igreja, adolescentes, é algo magnífico. Ao longo dos anos, tentaram destruir a igreja em várias épocas e em vários países. Mas a igreja, ela resiste através dos tempos. Por quê? Porque quem sustenta a igreja é Deus. Quem segura a igreja é Deus. E nós devemos buscar esse Deus na igreja, adorá-lo, vir à igreja para adorar ao Senhor, glorificar o seu nome. Você, adolescente, pode pensar que a cada escola dominical eu aprendo mais de Deus, eu aprendo mais sobre Cristo, e isso vai te edificar e vai te solidificar na igreja, vai te deixar firme. Muitas aulas nós temos aqui na nossa igreja, da EBD, e esse esforço todo para que a aula chegue até você, para que a palavra de Deus chegue até você, é para que você fique firme na rocha que é Cristo. É para que você saiba da importância da igreja, porque o próprio Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. E a igreja, ela nasceu assim, com pessoas reunidas. Na igreja primitiva eles se reuniam em casas, ali que podiam acomodar todos eles buscavam a Deus, eles amavam a Jesus. E haviam muitos adolescentes como você ali naquele meio, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E esses adolescentes, esses jovens, e estes homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, e a palavra de Deus chegou até nós através deles. Foram perseguidos, foram torturados, massacrados, mas eles eram felizes, eles tinham a paz de Cristo no coração. Às vezes a gente pensa o seguinte, muitas pessoas têm buscado a igreja para obter ali bênçãos, porque a igreja realmente é um lugar de receber bênçãos, é um lugar de adoração, de paz, e elas pensam que não vão ter problema, né? Nós vamos ter problema, mas a paz que Cristo tem nos dado é uma paz sem igual. Não é porque tudo tem estado bem que as pessoas vão ter paz, mas é só quando Cristo entrar no coração delas. E é na igreja, adolescente, que nós aprendemos isso. Embora deva existir a união do corpo de Cristo, não se constitui com a antitese de enfatizar que é necessária a diversidade para o bom funcionamento do corpo de Cristo, no mesmo contexto em que Paulo enfatiza a união, também declara, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, como eu disse no início, os membros do corpo, eles são necessários para o corpo. Nós aqui na igreja, nós somos aqui necessários, porque a igreja não existe de uma pessoa só. O corpo, ele precisa dos membros, ele precisa dos olhos, da boca, da cabeça. E a igreja é formada de pessoas. E essas pessoas, elas estão buscando a Cristo. E é mais importante, né? É mais importante que Deus trabalhe no coração de cada um. Deus pode usar, adolescente, métodos diferentes para moldar a igreja.
Ele não chama a todos do mesmo ministério, ou seja, todos nós aqui na igreja. E eu tenho falado com muitos adolescentes sobre desenvolver o ministério, orar para que Deus possa revelar o seu ministério, né? Pelo contrário, adolescentes, à semelhança do corpo humano, Deus formou a igreja de tal maneira que ela funciona melhor quando os membros cumprem com eficiência o seu papel, e o qual é destinado. Então, a igreja é um plano de Deus para as nossas vidas. A igreja faz parte do plano de Deus. Como a família, a nossa família também faz parte de um plano de Deus. E é por isso também que quando se tornamos membros de uma igreja, nós também temos uma família espiritual na igreja, no qual nós amamos, e essa família nos ama, e nós juntos podemos adorar a Deus e servir ao Senhor. Então, adolescentes, nós sabemos, e eu vou repetir aqui, para a gente finalizar o primeiro tópico, que a igreja, ela significa uma reunião de pessoas que foram chamadas por Deus, né? Nós saímos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós vamos para a igreja, nós saímos da direção que o mundo quer nos dar e passamos a ter a direção de Cristo pela palavra de Deus. E a igreja, ela é um corpo, aonde todos nós fazemos parte do corpo e todos são necessários. Não há ninguém que seja desnecessário na igreja. Todos nós somos necessários e todos nós devemos buscar a Cristo. O nosso segundo tópico, a igreja é formada por pessoas fundadas por Deus. Vamos acompanhar comigo na revista? O livro de Atos dos Apóstolos narra o início da história da igreja em Jerusalém. A primeira igreja que aparece inaugurada após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Eram quase 120 discípulos, os que perseveravam em oração, aguardando serem revestidos de poder do alto. Isto é, do batismo com o Espírito Santo, e nós temos aprendido com o nosso pastor sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre sermos cheios do Espírito Santo. Vamos ler Atos 1, de 13 a 14, a página da nossa Bíblia Max-Shane, a página 19. Atos 1, de 13 a 14, página 19. Vamos ler? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, eles perseveravam em oração, porque a igreja, adolescentes, é casa de oração. Nós devemos orar, adolescentes. Nós aprendemos na igreja a orar. E nós devemos orar na igreja. A igreja é um lugar de perseverança. Quando as lutas vêm, adolescentes, nós devemos orar e perseverar. E é muito gracioso quando nós sabemos que outros irmãos estão orando com a gente sobre aquele problema. Quantas súplicas o Senhor nos atendeu quando nós ali buscamos a igreja e pedimos oração com os irmãos, e os irmãos juntamente conosco, em oração, buscam a Deus. E olha só, vamos continuar na revista? Mais tarde, o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém. Após a poderosa pregação de apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor e se tornaram seguidoras
de Jesus Cristo. Atos 2, 41. Página 24. Atos 2, 41, página 24 da Bíblia McCheyne. Vamos ler? Vamos ler o seguinte, do 41 até o 43, tudo bem? Atos 2, 41 ao 43. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Em muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, adolescentes, a igreja, ela é formada por pessoas e fundada por Deus. Na mesma proporção que a igreja de Cristo, ela é humana, porque ela é formada por homens, por seres humanos, ela é igualmente divina, criada por Deus e edificada por Jesus. A igreja não é uma instituição comum em que estamos acostumados a ver perto de casa. Então, adolescentes, a igreja, ela não é comum. Uma igreja, ela é um plano de Deus. Uma igreja, ela é instituída, criada, desenvolvida por Deus, para que nós, seres humanos, pudéssemos buscar a Deus ali, cultuar a Deus e fazermos parte desse corpo de Cristo, da igreja. Mas eu quero dizer para vocês que a igreja de Cristo, ela é formada por pessoas e seres humanos falhos e defeituosos. O que a revista está trazendo para nós é que muitas vezes nós vemos pessoas dizendo: eu me decepcionei com uma pessoa da igreja, porque ela falhou comigo. Adolescentes, nós infelizmente somos falhos, nós devemos buscar a santidade, devemos buscar fugirmos do pecado, mas existem pessoas falhas, porque a igreja, ela atrai os pecadores a se arrepender do pecado. Ela busca atrair essas pessoas, a salvar essas pessoas que estão precisando de Cristo, as pessoas que estão fora do caminho. Olha só, adolescentes, a igreja, ela é um alicerce para muitas pessoas. A igreja, ela é do Deus vivo e ela é o alicerce da verdade. Ela vai trazer a verdade para as pessoas que estão sendo enganadas. E nós, que somos igreja de Cristo, fazemos parte da igreja de Cristo, somos membros da igreja de Cristo, nós temos que levar essa palavra. Eu já falei aqui com vocês, vou repetir sempre que for necessário. Nós precisamos levar a palavra. Às vezes, adolescente, é um amigo, é um primo, é um tio de vocês que está precisando ouvir uma palavra. E você deve estar pensando: não, Deus vai enviar uma outra pessoa. Não, Deus está te enviando, adolescente, para que você fale de Jesus ali. Naquele momento, você pode orar, em que uma pessoa precisar de oração, porque você também faz parte do corpo de Cristo e você está sendo ensinado a falar a palavra, a buscar a Deus. E quem fala, adolescentes, quando nós abrimos a nossa boca, é Cristo. Quem fala por nós é o Espírito Santo, que Ele é que através da sua palavra pode penetrar nos corações. Vamos ler 1 Timóteo 3,15, página 415. Página 415. 1 Timóteo 3,15. Opa, passei.
1 Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vou ler de novo. Mas, se tarda, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, através de Cristo, nós conheceremos a verdade, sairemos para fora do mundo, estaremos no caminho que é Cristo. A igreja, para que possamos finalizar esse tópico, ela foi formada na mesma proporção por homens, mas ela foi criada por Deus e edificada por Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, que possamos entender o valor da igreja. A igreja tem sido perseguida durante os anos, durante os séculos, em vários lugares do mundo, mas ela se mantém firme, o evangelho se mantém firme. E é através do evangelho que nós estamos aqui, é através da palavra de Deus que tem nos trago a igreja, que tem nos levado a amar a igreja. Nós vamos para o nosso último tópico: como se tornar membro da igreja. Vamos acompanhar na revista, adolescente? Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Ser membro do corpo de Cristo é um presente de Deus mediante a obra expiatória de Jesus, o nosso Salvador. Todos quantos creem que Jesus morreu para redimir a nossa vida e que ressuscitou ao terceiro dia, tornaram-se membros do corpo de Cristo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos 16:31. Após, adolescentes, a experiência de fé com Jesus Cristo, temos de expressar publicamente a nossa experiência de salvação através do batismo nas águas. Então, o que é preciso para se tornar membro da Igreja de Cristo? Crer no sacrifício de Cristo e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então é isso, adolescente. Para você que ainda não foi batizado, eu falei um pouco no início da aula, e agora nós iremos concluir. Se você quer se tornar desse membro do corpo de Cristo, a igreja, existem bênçãos, adolescentes, que são só para a igreja. Existem bênçãos que são só para nós que estamos da igreja. Eu poderia citar aqui a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, e você, adolescente, deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas aqueles que ainda não são batizados nas águas devem, sim, orar a Deus, crer no sacrifício de Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e conversar com seus pais, conversar com o pastor da igreja, e no próximo batismo se batizar, e se tornar membro de Deus, da igreja de Cristo. É maravilhoso, adolescentes. Posso dizer para você que eu tomei essa decisão um dia de ser membro da igreja, de me batizar. E isso foi maravilhoso na minha vida. Que você possa, adolescente, entender como é precioso sermos membros da igreja, como é precioso sermos parte da família espiritual de Deus. Fazermos parte dessa família e que um dia, juntos, estaremos no céu. Que você, adolescente, nessa manhã de domingo, possa aprender com essa revista como eu aprendi, de que na igreja primitiva eles se reuniam, de que os homens buscavam estar juntos adorando ao Senhor, orando, perseverando nas orações, nas súplicas. E o Senhor respondia às suas orações, e eles eram abençoados e eram cheios do Espírito Santo.
Que você nesta manhã, adolescente, possa pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo e para que venha em você o desejo de buscar a Deus. Amém? Possamos encerrar essa lição, vamos orar, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, continue sendo aluno assíduo da escola dominical, mandando seus relatórios, estudando a revista, temos aprendido muito com essa revista. Vocês que são alunos novos devem se dedicar para que Deus possa falar ao seu coração. Às vezes nós falamos aqui em um tempo curto, mas temos muito a aprender com a revista e com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado a igreja. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, obrigado por essa escola dominical, que o Senhor possa estar abençoando as famílias dos adolescentes e abençoando o culto que teremos logo mais à noite. Em nome de Jesus, amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.